A gente vai voltar a falar de um dos assuntos que mais movimentam aqui os nossos ouvintes, muito preocupados e com relatos de filas em postos de saúde, filas para atendimento em hospitais e muita gente aí do seu círculo familiar, círculo de amigos, com gripe, com sintomas gripais, buscando esses atendimentos. E aí o resultado é o seguinte: a pessoa faz o teste PCR e testa negativo para Covid, ou seja, estamos vivendo um momento, pelo menos se não oficialmente, informalmente, não é? A partir desses dados e da percepção da realidade nesses locais, de um aumento muito expressivo dos casos de gripe em São Paulo. Quem está conosco para falar sobre isso, já que essa não é uma exclusividade da capital paulista, há relatos de outros municípios também, Osasco, Diadema, é o secretário estadual de saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, que já está conosco. Bom dia, secretário. Bom dia, Sheila, Ivan e todos os ouvintes da Band News FM. É sempre um prazer conversar com vocês. Secretário, embora não haja ainda dados oficiais que apontem para um surto, por exemplo, como a gente já viu acontecer no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio, inclusive, em municípios do Espírito Santo, na Bahia também, no Amazonas, qual é a realidade de São Paulo? É importante nós lembrarmos que quando a gente fala de sintomas respiratórios, mesmo que brandos, dor de garganta, nariz entupido, a gente abre a possibilidade de vírus respiratórios, em que o coronavírus é um deles, o vírus da gripe, seja o H1N1, que tem sido apresentado em algumas situações, mas outros vírus como o rinovírus. O rinovírus é responsável pelo resfriado comum e ele também está prevalente. E está prevalente porque as pessoas hoje têm se sentido muito à vontade com a questão e proteção das vacinas e têm tirado mais as máscaras. E com isso, a transmissão de vírus respiratórios acaba acontecendo. O senhor acha, pela sua experiência, doutor Jean, que, enfim, a gente viu isso acontecer com a Covid? Não sei se essa comparação cabe, né? De onde ela chegou primeiro, depois aconteceu a mesma coisa em outros lugares. A gente está vendo o Rio de Janeiro já declarando a situação de epidemia. Aqui na capital paulista, a prefeitura não fala em surto, fala em aumento substancial de casos de síndrome gripal. O senhor vê essa tendência da gente também ter que enfrentar uma epidemia de influenza fora de época, né, com uma vacina, por exemplo, que também não cobre a cepa que chegou aqui, a tal da cepa Darwin, né? Pois é importante nós lembrarmos o seguinte: nesse momento nós temos uma situação difícil no que tange a instabilidade do sistema CIVEP-gripe pelo Ministério da Saúde, que não nos informa como que está os índices em todo o país, principalmente nós que temos aqui do lado fronteira com o Rio de Janeiro. Quer dizer, a chance das pessoas circularem e levarem com isso também o próprio vírus da gripe é grande. Por outro lado, nós temos um outro problema. Nós tivemos um impacto vacinal esse ano, uma cobertura vacinal que deveria ser superior a 90%. Nos melhores cenários, chegou a 72%, que forem mulheres puérperas, aquelas que deram à luz até 45 dias. Nas gestantes, tivemos 68% de cobertura vacinal. Os idosos foram aqueles que tiveram uma cobertura maior, chegou a 76%, mas nós não chegamos a 90%. Isso passa a ser algo que nós temos que ter uma atenção, lembrando que o vírus da gripe, ele faz parte e a sua presença está ao longo de todo o ano. Geralmente ele tende a ter uma incidência maior nos meses de outono e inverno, mas agora, frente à retirada das máscaras, a circulação desse vírus passa a acontecer, e aqueles que não tomaram as vacinas, principalmente públicos específicos, têm sim a chance de fazer quadros mais graves. Mas até o momento, nos nossos dados do estado de São Paulo, nas nossas 21 unidades sentinelas, nós não tivemos um incremento tão significativo a ponto de considerarmos realmente um surto. Dessa forma, nós temos pontos isolados que isso tenha acontecido, estamos bastante atentos para essa estratégia. Nesse momento, fazer cobertura vacinal não seria ainda indicado, e lembrando que para o vírus que tem circulado aí, que é o H1N1, nós temos cobertura sim. Então nós não estamos falando de uma outra cepa que não a cepa contemplada
pela vacina de 2021. Ah, isso que eu ia perguntar, porque tem muito ouvinte perguntando sobre isso, né? Perguntas assim bem diretas. A vacina que eu tomei me protege, ainda que haja uma outra cepa circulando, ela protege também, porque a maior parte dos casos são dessas que já estão cobertas, né, secretário? Agora, eu pergunto também da questão do surto, epidemia, dessa questão da nomenclatura, porque o prefeito Ricardo Nunes usou o termo assustador, né, para adjetivar o aumento de casos, enfim. E por isso que a gente entrou nesse assunto. Mas é isso, né? As pessoas que estão vacinadas, de alguma forma, estão sim seguras em relação à influenza. Sem dúvida. Quem vacinou, sim, por isso a importância ainda da utilização das máscaras. Nós temos que lembrar hoje que nós temos a Ômicron, temos hoje 5 casos de Ômicron que já são casos importados, mas nós já temos aqui. Nós temos que lembrar que a maioria das pessoas que tiveram, sim, esses casos, são pessoas vacinadas, por isso, no ponto de vista de sintomas, foram sintomas muito leves, sintomas muito frustros, e por isso nós temos que estar atentos. Se alguém, eventualmente, entrou com a Ômicron aqui, principalmente porque esse passaporte não foi exigido, e muitas vezes sequer a testagem, e entrou com a Ômicron sem sintomas tão significativos, e por isso não estamos testando na nossa população. Então, lembrar, o que fazer? Vacinar e manter o uso de máscaras. Somente isso. É isso que vai nos proteger nesse momento, tanto em relação à gripe, quanto em relação à própria ao coronavírus, mas em especial às próprias cepas. O prefeito Ricardo Nunes, secretário, também disse que São Paulo, a capital paulista, provavelmente deve ter uma campanha fora de hora, fora de época, né, de vacinação, uma nova campanha. O estado tem vacina suficiente para fazer isso em todos os municípios, em todas as cidades? É importante lembrar que nesse momento nós não temos justificativa de antecipar nenhuma campanha vacinal. Estamos atentos aos nossos números, já fizemos, oficiando a nossa área técnica ao Ministério, para que nos ajude, nos apoie, mostrando a dinâmica da pandemia em outros estados, e se for necessário, volto a dizer, nesse momento não há necessidade epidemiológica. Se não for necessário, nós não estaremos fazendo isso hoje, agora, nesse período. Mas é fundamental, eu repito, o uso de máscaras. Nós estamos agora no final do ano, as festas e comemorações de final do ano, amigos secretos estão acontecendo, as pessoas estão se aglomerando sem máscaras e, dessa maneira, a chance de transmissão de vírus respiratório, seja o Covid, seja o H1N1, sejam os vírus dos resfriados comuns, acabam acontecendo. Então, é muito importante as pessoas terem atenção e seguirem os ritos sanitários. Uhum. Eu estava lendo mensagem agora há pouco, secretário, de alguns médicos, né, que têm notado esse aumento muito expressivo nos atendimentos de pessoas com sintomas de gripe. E eu vi e li aqui de muitos deles o seguinte relato: 50% dessas pessoas nem precisariam ir até esses hospitais. Mas como dizer isso para as pessoas que já ficam com receio de ser Covid-19 e aí buscam fazer o teste? Porque se trata de uma gripe comum, apesar de todos os riscos envolvidos, não é isso? Pois é, mas de alguma forma nós precisamos sim que as pessoas façam a testagem. É importante, é realmente importante. Nós temos aí a possibilidade, especialmente em alguns hospitais, que a gente faz o painel viral para saber quais são os vírus possíveis. Então a gente acaba vendo também a testagem de coronavírus, mas vendo para outros vírus, o rinovírus, enterovírus, são vírus respiratórios. E temos, e eu coloco a minha prática pessoal, porque continuo na vida, no fronte, muito rinovírus, que é o vírus do resfriado. E tem acontecido realmente de uma forma bastante intensa. Então é importante que as pessoas realmente têm sintoma, façam sim a testagem. É importante para a gente afastar a possibilidade de Covid, até porque todos os preceitos em termos de isolamento são obrigatórios e necessários. Caso venha negativo, que bom, mas mantenham-se o uso de máscaras, procurem manter-se em casa até esses sintomas serem sanados, para que não se transmita também para outras pessoas. Só para terminar, secretário, há uma
A gente falou aqui na abertura de Diadema, né, Sheila, se eu não me engano, Isso. que a orientação da prefeitura é para que as pessoas que tenham sintomas leves de gripe não procurem o hospital, né, para não sobrecarregar os trabalhos. Essa é a orientação da Secretaria Estadual também em relação a sintomas gripais? Na verdade, o que tem acontecido é que a demanda de sintomas gripais acabam existindo. Aquelas pessoas que realmente tiverem a possibilidade de fazerem a testagem, que façam, sejam na rede pública, sejam na rede privada, sejam nas próprias farmácias com os testes que são feitos. Isso é uma forma de se garantir, sim, não se tratar de Covid. Reforço, o tipo de isolamento que é feito para quem tem Covid é diferente para quem tem um sintoma respiratório de outros vírus, que o tempo de isolamento acaba sendo muito mais curto. E é essa forma que nós temos que entender. Até porque alguém passa a se manter com o vírus, por exemplo, do Covid, do coronavírus, e vai para as festas agora de final de ano, dizendo, eu já melhorei, estou ótimo, só ontem que eu tive os sintomas, mas ainda alberga em si o vírus com risco de contaminar outras pessoas. Então, nesse momento, é importante essa atenção. É muito diferente, doutor Jean, a forma de transmissão. Acho que a gente falou isso muito no começo da pandemia, né, quando a gente ainda estava descobrindo muito sobre a Covid, mas que valeria a pena reforçar aqui agora também, né, em relação você falou que é diferente o isolamento, é diferente também a forma de transmissão, do distanciamento que as pessoas precisam ter, enfim, em relação a tocar superfícies, que depois ficou constatado que na Covid não era algo tão grave assim, mas há diferenças? Não, na verdade, hoje, principalmente pelo fato da vacinação, as pessoas passam a ter manifestações muito mais leves. São sintomas realmente muito mais leves, dando só nariz entupido, dor de garganta leve, muitas vezes uma febre baixa. Isso muitas vezes pode sequer existir. Dessa maneira, nós temos que ter realmente essa atenção, porque não obrigatoriamente eu vou ter aqueles sintomas tão exuberantes. Quem tem gripe, geralmente tem um comprometimento do seu estado geral muito grande, já logo nos primeiros dias. Febre alta, medida 39 graus, dor no corpo muito mais significativa, dor muitas vezes nas juntas. Isso acaba sendo um diferencial, muitas vezes até em relação à Covid. Por isso que eu digo que, como as pessoas estão vacinadas hoje, sintomas leves podem ser preditores até mesmo de Covid, de uma forma leve. Como eu disse, as vacinas, elas previnem contra formas graves e fatais. Elas não previnem contra formas leves. Bem, secretário estadual de Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, a gente ainda teria muitas perguntas aqui, mas vamos ter de manter contato para os próximos dias e acompanhar também a evolução desses casos, desse cenário da gripe em São Paulo e também, é claro, evidentemente, da Covid-19. Secretário, obrigada pela entrevista. Até uma próxima. Olha, muito obrigado. Espero vocês ainda essa semana para a gente conversar mais sobre esse assunto. Combinado. Boa. Agora são 10. Um abraço. Tchau. Agora são 10 horas 5 minutos.